E aí, pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo possa estar presente conosco hoje, agora e sempre. Nesta aula em particular, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos das formas de expressar o gás ideal. Nas últimas aulas, nós havíamos trabalhado com uma expressão que eu vou até pegar a minha régua para que vocês possam visualizar. Olha só, pessoal, a pressão dividido por NR entre parênteses multiplicado pelo diferencial do volume mais o volume dividido por NR entre parênteses multiplicado pelo diferencial da pressão é igual ao diferencial da temperatura. Esta expressão nós já trabalhamos nas últimas aulas. Então eu não estou inventando, tá? Às vezes tu nem tem que dar onde que surgiu isso aí. Então se você assistiu o vídeo, se eu não me engano, quinta parte, tá explicando da onde que surgiu essa fórmula aqui, tá? E aí, nós vimos também nas últimas aulas que quando nós tivermos, por exemplo, o seguinte, a temperatura igual a temperatura entre parênteses, pressão e volume, o que isso significa? O que eu entendo por isso? Qual que é a interpretação que eu tenho que ter acerca disso? Quando você tem a pressão e volume, você tem duas variáveis. Estas variáveis são ditas dependentes. Isto quer dizer que, no meu caso, a temperatura vai depender da pressão e vai depender também do quê? Do volume. Então eu tenho duas variáveis que são ditas variáveis dependentes. Tudo bem? Tá. E o que é isso aqui que você fez aqui? O que é isso aqui? Não estou entendendo. Pessoal, quando você trabalha com a temperatura em relação à pressão, você aplica a derivada parcial. Sempre quando você quiser relacionar uma coisa em relação a outra, você aplica necessariamente a derivada parcial. Então, por exemplo, vamos supor que você queira relacionar a temperatura com a pressão. Então, você vai fazer do seguinte modo. Você vai aplicar a derivada parcial da temperatura dividido pela derivada parcial da pressão. Porque você quer relacionar a temperatura com a pressão. Da mesma forma, se você quiser relacionar a temperatura, só que agora não mais com a pressão e sim com o volume, você faz do mesmo procedimento. A derivada parcial da temperatura dividido pela derivada parcial do volume. Então, nesse primeiro caso, eu relacionei a temperatura com a pressão. Por isso que eu apliquei o seguinte, a derivada parcial da temperatura dividido pela derivada parcial da pressão. E sempre você mantém a outra variável constante. Qual que é a variável que sobrou? Não foi o volume? Então você mantém o volume constante. Aí você faz o mesmo procedimento para esta outra parcela. Ao invés de você trabalhar com a temperatura em relação à pressão, você queira, por exemplo, trabalhar com a temperatura em relação ao volume. Faça do mesmo modo. A derivada parcial da temperatura dividido pela derivada parcial do volume. Você trabalhou com temperatura e volume. Qual foi a variável que sobrou? Pressão. Esta variável que sobrou, você mantém constante. Como foi a pressão que sobrou, a pressão fica aqui fora constante. Tudo bem? E sempre o denominador, que no caso aqui é a pressão, você vai fazer o diferencial dele. Quem é o meu denominador nesse caso? Não é a pressão? Então você vai multiplicar essa derivada parcial toda pelo diferencial da pressão. Perceba que esse desenho minúsculo representa o diferencial. Por que eu coloquei diferencial da pressão? Por que é pressão aqui? Por que não poderia ser volume? Porque o meu denominador é pressão. Então você multiplica pelo diferencial da pressão. Nesse outro caso, o meu denominador não é pressão. O meu denominador é volume. Então por isso que eu multipliquei pelo diferencial do volume. Certo? Então eu apliquei a derivada parcial neste caso e neste caso. Então, depende de quem você estiver relacionando. Quer relacionar temperatura com pressão? Beleza, mas você vai ter que manter o volume constante.
Ah, professor, eu não quero relacionar a temperatura com pressão. Eu quero relacionar a temperatura com volume. Beleza, pode ficar à vontade, relaciona a temperatura com volume. Só que aí você vai ter que manter quem constante? A pressão. E sempre quando você relaciona uma coisa com a outra, você aplica a derivada parcial, cuja notação é esse feijãozinho aqui, tá? Tudo bem? Então é isso aqui. Beleza, pessoal? O que eu fiz aqui? Aí nós vimos, né, o seguinte. Por exemplo, aqui ó, eu estou apenas transcrevendo isso aqui embaixo e tudo isso aqui embaixo. Porque eu posso dizer, eu posso afirmar o seguinte, que a derivada parcial da temperatura em relação à derivada parcial da pressão, mantendo o volume constante, é igual a V dividido por NR. Aí você me pergunta, mas por que é igual a V dividido por NR? Pessoal, ó, uma dica para vocês, um macete aí, ó. Quem que eu estou mantendo constante? Como que eu vou saber quem que é constante? Horas, vai ser constante aquele que estiver fora do parênteses. Quem que está fora do parênteses? Não é o volume? Então, como o volume está fora do parênteses, isto é, ele é a nossa constante, vai ser ele que vai ficar aqui no numerador. Então, por isso que eu coloquei V dividido por NR, tá? E o que é derivada parcial de temperatura dividido por derivada parcial de volume? Isso aqui é igual ao quê? Ó, quem que está fora do parênteses? Não é a pressão? Então a pressão que eu vou colocar aqui em cima. Pressão dividido por NR. Mas isso é macete, tudo bem? Vocês entenderam então? Então pela última vez, eu sei que vocês já entenderam, mas só mais uma vez. Por exemplo, você quer relacionar temperatura com pressão. Então você coloca a derivada parcial da temperatura dividido pela derivada parcial da pressão. E aí, a outra variável que sobrou vai ser constante. No caso é o volume. Então o volume é constante. Beleza? E aí, vamos supor que você não queira relacionar a temperatura com pressão. Queira relacionar a temperatura com volume. Então faz o mesmo procedimento. Derivada parcial da temperatura dividido pela derivada parcial do volume, só que você vai ter que manter a outra constante, que no caso é a pressão. Tá, e eu posso dizer, no primeiro caso, que a derivada parcial da temperatura dividido pela derivada parcial da pressão é igual ao quê? É igual a V dividido por NR. Aí você me pergunta, mas por que é V dividido por NR? É macete. Aquilo que é constante não é o volume, então vai ser igual ao volume dividido por NR. Aí você copia o NR embaixo. Da mesma forma, você pode dizer que a derivada parcial da temperatura dividido pela derivada parcial do volume, mantendo a pressão constante, é igual a pressão dividido por NR. Por que é pressão? Porque quem é constante não é pressão? Então é pressão dividido por NR. O NR você copia. Tudo bem? É o que nós fizemos aqui. Agora, a gente vai trabalhar com a equação de Clapeyron, que diz que PV é igual a nRT. Então, olha só, PV é igual a nRT. O que eu fiz foi passar esse NR que está multiplicando, eu passei dividindo aqui. Então, ficou o seguinte, PV dividido por NR. Tudo isso é igual à temperatura que sobrou. Temperatura que sobrou. Aí, o que eu fiz? Esse volume que está multiplicando a pressão, passa para o outro lado dividindo. Então, aí, vai ficar o que, pessoal? Vai ficar o seguinte, vê se dá para enxergar. Tá, aí, ó, o que vai acontecer então? Ó, eu passei dividindo, então fica pressão dividido por NR é igual a temperatura dividido por volume, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, PV igual a nRT. Esse NR que está multiplicando, eu passei dividindo, ó, passei dividindo. Aí essa pressão que está multiplicando, eu passei dividindo. Nesse caso, eu passei dividindo o volume, né? Agora aqui não, eu passei dividindo a pressão, porque eu quero relacionar a temperatura com pressão. Então fica V dividido por NR é igual a temperatura dividido pela pressão. Então eu tenho duas equações aqui, tá? Acho que dá para enxergar, né? Ó, aqui, ó. De novo, V dividido por NR é igual a T sobre P, tá? Agora, para encerrar, olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tem que ter uma manha, que é uma negócio de cálculo, tá? Só deixa eu colocar o aqui para carregar, porque tá acabando a bateria. Olha só, vê se dá pra enxergar, acho que dá, né, ó. Isso aqui, ó, acho que não, deixa eu aproximar mais para que vocês possam visualizar. Ó, olha aqui comigo, ó. Que dá pra pegar até a régua pra ficar legal, ó. Espera aí.
Olha só, pessoal. A gente viu, né, na última aula que o diferencial da temperatura é igual a pressão dividido por NR, entre parênteses, vezes o diferencial do volume, mais volume dividido por NR é igual vezes o diferencial da pressão. Aqui, ó, é isso aqui na verdade, ó. Eu apenas peguei isso aqui, ó, que tá, e transcrevi aqui embaixo. Aí eu fiz algumas substituições. Perceba, pressão dividido por NR é a mesma coisa que o quê, pessoal? É a mesma coisa que temperatura dividido por volume. Você pergunta, mas por quê? É só a gente olhar aqui, ó. Ó, olha bem que eu vou desfocar aqui. Olha só. Pressão dividido por NR é a mesma coisa que temperatura dividido por volume. Aí você me pergunta, mas por quê? É só a gente olhar nessa expressão que a gente isolou. Aqui, ó. Aqui, ó, eu não tenho pressão. Estão enxergando? Aqui, ó. Pressão dividido por NR é igual a TV. Aí eu só substituí, ó. Tá pra enxergar? Eu coloquei... É toda hora que fica mudando, né? Então a pressão por NR é igual a TV. Vocês entenderam de onde veio esse TV? Veio do PV/NRT que a gente deduziu. Eu só substituí, tá? Aí eu copiei o DV, ó. Aí eu copiei o DV mais V dividido por NR. É o quê? É T dividido por P. Por quê? Só você olhar aqui, ó. Ó, aqui, ó, dá pra enxergar? Não, né? Aqui, ó. V dividido por NR é igual a TP. Então, o que eu fiz? Onde tem V dividido por NR, eu coloquei TP. Vezes o diferencial de P, que já está da fórmula, tá? Agora, nessa passagem daqui pra cá, eu apliquei uma fórmula do cálculo, que é o seguinte, olha só. Você concorda comigo que quando eu tenho dV dividido pelo V, é que eu não sei explicar cálculo direito, né? Isso aí é cálculo. Quando eu tenho dV dividido por V, isso, o que eu fiz, ó? Na verdade, é só, aqui é dV dividido por V, não é? Então, eu apenas transcrevi dV dividido por V. Aí essa temperatura, eu passo para o lado de fora. É uma propriedade do cálculo. Se você não entendeu, dê uma olhada aqui que você vai entender, ó. Eu tenho dP dividido por P. Então, eu transcrevi, literalmente, dP sobre P. Aí o T que estava aqui, você passa para o lado de fora, fica T, entendeu? Agora aqui é fácil. O que eu fiz aqui? Como eu tenho T em ambas as parcelas, tanto aqui quanto aqui, eu coloco em evidência. Coloquei o T em evidência, aí eu transcrevi o que sobrou. dV sobre V, mais dP sobre P, dP sobre P. Aí esse T que está multiplicando tudo isso aqui, passa para o outro lado, dividindo. Então fica dt que já estava, dividido por T, é igual a dV sobre V, mais dP sobre P. Muito obrigado.